Fala pessoal, tudo bom? Estamos no verão e esse é um momento onde muita gente gosta de fugir das cidades para ir relaxar, pegar uma praia, não é verdade? Pode ser que você esteja se planejando aí para esse ano ou até mesmo ano que vem construir, comprar ou alugar uma casa aí de veraneio. Mas será que vale mesmo ter uma casa, um apartamento de praia? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de imóvel? E dicas para decoração? Você quer também? Então fica aí que você está no vídeo certo. Fala pessoal, esse vídeo pode ficar muito grande, tá bom? Então eu vou tentar resumir o máximo possível aqui tudo que eu acho relevante para você conseguir fazer essa escolha. Então eu vou separar esse vídeo em 3 partes. A primeira delas, vou falar sobre dicas para você escolher o melhor tipo de imóvel, se é melhor alugar, comprar ou construir uma casa como essa. Em seguida eu vou falar para vocês algumas vantagens e desvantagens segundo a minha opinião. E em terceiro eu vou te dar algumas dicas sobre decoração desses ambientes. Lembrando que eu vou falar tudo segundo a minha opinião, tá bom, pessoal? Você pode enriquecer muito aqui o nosso conteúdo deixando aqui nos comentários alguma experiência sua ou a sua opinião sobre o assunto. Até mesmo alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, tá legal? Então vamos começar falando sobre as dicas e cuidados que você tem que ter com esse tipo de imóvel. Conheça a infraestrutura do local. Veja a qualidade das estradas e das ruas e dos acessos. Se as vias estão cheias de buraco, se no local também existem equipamentos que podem te atender no dia a dia, como uma padaria, um mercadinho, coisas desse tipo. Veja se tem energia elétrica, esgoto, internet e etc. Avalie também a qualidade do solo antes de você comprar algum terreno, porque isso pode influenciar diretamente no custo da sua fundação e da sua estrutura depois. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre dicas para você escolher um terreno, tá legal? Depois você assiste aqui. Veja também se tem algum tipo de problema com enchentes ou algum problema natural assim desse tipo. Tudo isso é importante, pessoal, para você avaliar se esse imóvel ele vai ou não se desvalorizar com o tempo. Porque em tempos de crise, esses ambientes assim de praia, casas e apartamentos, eles são um dos primeiros que se desvalorizam. Lógico que eu não estou falando aí para você construir ou comprar alguma casa já pensando em vender. Mas você tem que avaliar tudo isso sim. Até mesmo se você quiser colocar essa casa para aluguel no momento que você não estiver utilizando, por exemplo. Uma outra dica legal é você visitar o local fora da alta temporada, para você ver como é que as coisas funcionam por lá. A vizinhança, comércios e coisas desse tipo. E equipamentos aí que eu já citei aqui. Outra coisa muito importante que você tem que fazer é levar em consideração todos os gastos que você vai ter para ter um imóvel como esse. Se você for construir, além dos gastos com a construção, você vai ter gastos como PTU, água, luz, segurança, compra de imóveis, em alguns casos condomínio, custo com deslocamento. Se for uma praia longe aí da sua casa na cidade, por exemplo, você tem que levar em consideração quanto que você vai gastar de combustível aí para ficar indo e voltando, quantas vezes você vai por ano, ou mesmo quanto que você gastaria com transporte. Por exemplo, você vai de ônibus, vai de avião, enfim. Tudo isso é importante para você avaliar se vale a pena você construir, comprar ou mesmo alugar um imóvel desses para você passar aí suas férias ou descansar um pouco. Ah, agora eu entendi! Outro gasto muito importante que você tem que levar em consideração é a manutenção desses imóveis. Tem que ser constante. E pelo fato aí de você não morar nessas casas, ela pode ficar fechada durante muito tempo, que por conta da umidade, do calor, pode dar mofo, mau cheiro, insetos, bichos em geral. Então você vai sim ter que ter uma manutenção regularmente, tá bom? Ou você mesmo indo lá para fazer essa manutenção, ou vai ter que pagar alguém para fazer isso para você. Tratando de piscina, no caso se você tiver, cuidando das plantas, ou mesmo aí fazendo uma higienização na caixa d'água, por aí vai. Caso você queira comprar um imóvel aí, uma casa, um apartamento, é interessante que você avalie o estado desse imóvel. Veja se as instalações estão funcionando corretamente, se existe uma vaga de fácil acesso aí para o seu veículo, se os revestimentos de modo geral estão em bom estado, ou se você vai ter mais um gasto aí para fazer uma reforma depois. Se for um condomínio, avalie também o estado dos equipamentos ali dentro. Um playground, por exemplo, para as crianças e por aí vai. Agora vamos falar rapidamente de algumas vantagens e desvantagens desse tipo de imóvel, na minha opinião. Vantagens. Será um patrimônio seu e da sua família. Pode ser usado aí para o seu lazer quando você quiser. Se foi um imóvel que você projetou, contratou um arquiteto e construiu, pode fazer tudo do seu jeito e do seu gosto. E se for um imóvel que você comprou também, vai poder decorar do seu jeito e deixar aí com a sua cara. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. Você vai ter aí uma grande opção aí para relaxar nas férias, finais de semana ou feriados.
Sem falar que essa casa pode ser um ativo para você. Quando você não estiver utilizando, você pode sim colocar para alugar e fazer algum dinheiro com isso. Agora eu vou falar algumas desvantagens segundo a minha opinião. Tem muitos gastos, tanto para usar como para manter. Fora o deslocamento e tudo que nós já falamos aqui hoje. Outra desvantagem é que em momentos de crise, esses imóveis podem ser os primeiros a desvalorizar. Se for mal cuidado, pode gerar muitos transtornos para você, como insetos, mofo, bichos de modo geral, enfim. Mas você tem que avaliar tudo isso, pessoal, porque às vezes os transtornos podem não ser tão grandes quanto a satisfação que isso vai gerar para você e para sua família. Então avalia tudo direitinho antes de fazer a sua escolha, tá legal? E veja se com todos os gastos é melhor você construir, comprar ou mesmo alugar um imóvel desse. Agora nós vamos falar sobre decoração desses ambientes. Como nós acabamos de ver, muita gente vai para essas casas e apartamentos de veraneio aí passar apenas durante um tempo, né? Uma pequena minoria que acaba morando nessas casas. Então, como a grande maioria vai lá só para passar um tempo, essas casas elas não têm a mesma rotina do dia a dia que essas pessoas vivem nas suas casas da cidade. Então, essas casas elas precisam ser mais práticas para facilitar no dia a dia dessas pessoas. Obviamente que se adequando aí ao perfil de cada família. Por exemplo, se você é uma pessoa que quase não fica em casa, fica direto na praia, vai para casa só para dormir ou para almoçar, você tem um perfil. Ou então, se você gosta assim de ficar mais dentro de casa e prefere ter um pouco mais de conforto, se você gosta de receber muitos parentes e amigos, enfim, pessoal, tudo isso conta muito na hora de você fazer um projeto, de você planejar uma casa. Uma característica que eu gosto, que deixa essas casas muito mais versáteis, muito mais práticas, é integrar alguns ambientes, como cozinha, sala, um varandão que você pode colocar aí algumas redes para descansar após um almoço, área gourmet, área de lazer. Isso também ajuda muito a deixar a casa muito mais ventilada, assim como também ter grandes vãos aí de portas e janelas, por conta aí do calor e da umidade que a casa pode ter no momento que estiver fechada, quando você não estiver utilizando. Ter um pé direito alto também contribui muito com essa questão de ventilação. Na verdade, para esse tipo de casa, isso pode ser vital, até para você evitar aí gastos com climatização. Uma outra dica legal é você utilizar móveis que possam servir para dois ambientes ao mesmo tempo. Isso faz com que você integre os ambientes e ao mesmo tempo ganhe espaço. Pisos frios também podem ser uma boa opção para esse tipo de casa. Só cuidado com pisos muito brilhantes, muito esmalte ou muito polimento, porque eles podem ficar com leves riscozinhos assim, caso alguém entre em casa aí com areia nos pés, ou até mesmo o vento quando traz a areia pode causar esse efeito. E também pode ser um piso muito escorregadio, caso alguém entre com os pés um pouco molhados ou coisa do tipo. E escolher os materiais de forma adequada, pessoal, é fundamental. Por isso que um bom projeto aí do seu arquiteto, além de controlar a ventilação do ambiente, controla também a entrada de sol. Pode acabar desbotando ou até estragando alguns materiais. Por isso que é legal você optar sempre por materiais práticos e fáceis de lavar, como fibras sintéticas, tecidos impermeabilizados. Evite materiais como alguns metais, como ferro, por exemplo, por conta do calor, do sol e da maresia, que podem danificá-lo facilmente. O sol pode também desbotar cores muito fortes, então você deve evitá-las, tá bom? Procure materiais mais naturais, como madeira, bambu, sabendo que mesmo assim alguns deles têm que ter uma manutençãozinha anual, tá legal? Ou até mesmo materiais que não sofram com ação climática, como é o caso do alumínio, por exemplo. Elementos que combinam muito bem com esses ambientes, com essas casas, são almofadas, redes, puffs, que criam um clima mais descontraído e bem bacana para o espaço. Nas paredes é legal você sempre estar utilizando cores mais claras, tá? Até por conta dessa questão do sol, para não ficar desbotando. Já nos objetos e decorações, você pode explorar um pouquinho mais das cores, como cores aí mais alegres, mais voltadas para o verão, como verde, amarelo, laranja. Pode usar aí almofadas mais estampadas também, com listras, que ficam bem legais. Mas se tem uma cor que combina muito com esses ambientes praianos, é o azul. São uma das cores aí mais utilizadas para esses ambientes. Assim como objetos, né, e elementos aí rústicos que remetem ao mar, como conchas e etc. Dá para você investir também em mesas, cadeiras que sejam empilháveis para você ganhar um pouco mais de espaço. Sofá-cama aí para você criar um ambiente mais reversível. E nos quartos, você pode se inspirar muito em quartos de hotéis, que possuem menos móveis e são bem mais práticos. Se for usar metais para alguma coisa, busque mais coisas voltadas para o inox ou para o alumínio, porque eles não têm problema de enferrujar, tá legal? Madeira é um elemento muito bonito, mas sim, vai te trazer alguma manutenção aí, nem que seja uma vez por ano. Invista em móveis resistentes,
que possam ser usados tanto em áreas sociais como até em áreas externas, numa churrasqueira, num deck, uma sala de jogos, integradas a uma piscina, e por aí vai. Enfim, pessoal, vou parar por aqui, que senão o vídeo vai ficar grande demais. Esse assunto renderiam aqui vários vídeos e com certeza tem muita coisa que não deu tempo de falar. Mas e aí, você gostou dessas dicas? Você tem ou teria aí uma casa de praia? Se você já possui, o que você acha dela? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Com certeza a sua opinião aí, as suas observações vão ajudar muito as pessoas que estão aí pesquisando sobre o assunto, tá legal? E se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, contribua aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Valorize o seu sonho, contrate sempre um arquiteto, tá bom? Grande abraço e até semana que vem. Tchau!